Muito bem, gente, mais um debate aqui na Rádio 88 FM, hoje dia 18 de abril, sexta-feira, vamos falar sobre Páscoa, uma festa cristã, obrigatória ou ultrapassada. Eu estou aqui com os debatedores, pastor Betinho Ventura, pastor Iosés Teixeira e também o pastor Marcos Paulo. Vou pedir ao pastor Iosés Teixeira que ore por nós nesse momento. Amém, oremos. Senhor, te louvamos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de poder nos reunir, ó Deus, em torno da Tua Palavra, para juntos, meu Senhor, discutir esse tema tão relevante à Igreja do Senhor. Pedimos a Tua bênção e a iluminação do Teu Espírito Santo sobre as nossas mentes, para que todo o conteúdo debatido aqui, ó Deus, neste dia, contribua, ó Deus, para a edificação do Teu povo e para a glória do Teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. A celebração da Páscoa, gente, é uma das mais antigas tradições cristãs. Durante séculos, a igreja separou tempo, palavras e símbolos para lembrar a morte e a ressurreição de Cristo. Mas nem todos concordam com a necessidade de manter esta data como parte do calendário da igreja cristã. Para muitos, a Páscoa é uma festa indispensável. Ela não é uma simples comemoração, mas uma proclamação pública de que o centro da fé cristã é o Cristo ressurreto. Manter a data é lembrar que o cristianismo não nasceu de ideias, mas de um evento, a vitória de Jesus sobre a morte. Por outro lado, existem aqueles que consideram a festa como dispensável. Para esse grupo, insistir na obrigatoriedade da festa é reviver práticas da antiga aliança, agora superadas pela nova. Considero a Páscoa cristã um peso desnecessário, que muitas vezes serve mais para movimentar o comércio do que para fortalecer a fé. Portanto, esse é o nosso assunto de hoje. Estou recebendo aqui pastor Marcos Paulo, Igreja Presbiteriana Independente. Graça e paz, pastor. Graça e paz, pastor Dário, também pastor Ioséias, pastor Betinho e todos os nossos queridos ouvintes da Rádio 88, a equipe também da produção do Debate 88. Estamos aí para crescer junto com esses mestres aí da palavra de Deus. Muito bem, pastor Betinho Ventura, Igreja Metodista do Brasil. Graça e paz, meu querido. Graça e paz, pastor Dário. Prazer estar aqui mais uma vez, junto com esses apóstolos, profetas maiores, né? Pra gente poder aprender junto aqui um pouquinho. Tá certo. Vai ser um prazer enorme conversar com vocês. Pastor Ioséias Teixeira, Igreja Congregacional. Graça e paz, querido. Graça e paz, meu querido. Bom poder estar com amigos, né? Poder fazer parte dessa mesa e tratarmos desse assunto de maneira que a Igreja do Senhor seja edificada. Eu não vou falar nenhuma heresia, que os dois já esgotaram. Já esgotaram, né? Já esgotaram. Tá bom. Bom, gente, começando então o nosso debate de hoje. A Páscoa é uma festa cristã obrigatória ou ultrapassada? Quero saber a opinião dos nossos convidados para esse debate hoje, começando com o mestre, com o professor Ioséias Teixeira. Rapaz, eu tô aqui com um material que eu compartilhei com a igreja já tem uns anos. Foi assim, é recente, né? 2012, mas sobre a Páscoa. Eu preguei para a igreja uma série de mensagens sobre a Páscoa e esse material que eu trouxe eu falo sobre 3 Páscoas, né? Existe a Páscoa veterotestamentária, que é uma festa exclusivamente judaica, né? Que foi ordenada ao povo de Israel e que mesmo o judeu messiânico ele continua praticando porque ele faz parte desse povo e isso faz parte da sua cultura e da sua história. Sim. E existe a Páscoa que o comércio inventou e que eu chamo de Páscoa do mundo. Ela tem a sua origem na deusa da fertilidade, na mitologia nórdica em especial. É por isso que tem o coelhinho aí? Ostera era o nome da deusa da fertilidade. Seu equivalente bíblico é Astarote, esposa de Baal. Sim. Ela era representada por a imagem de uma mulher com o bebê em um dos braços, um ovo em uma das mãos e um coelho ao seu lado. Ela era representada exatamente assim. Símbolos de fertilidade. Um bebê, ovo e um coelho. Interessante. Essa Astarote, ou na mitologia europeia, Ostera. Né? Em especial os povos nórdicos adoravam essa deusa. E com a paganização do cristianismo, essa mitologia foi incorporada e
encaixada ali naquilo que seria a Páscoa cristã, entre aspas, porque aí sim eu falo, temos a terceira Páscoa, que é a Páscoa cristã. Aí a terceira é a Páscoa cristã. A Páscoa cristã é Jesus, ele é o nosso Cordeiro. Então eu costumo dizer que a Páscoa da igreja é a ceia do Senhor. Muito bem, tá ótimo, tá aí então a informação relevante, né, que o professor Iosés Teixeira trouxe pra gente aqui sobre a Páscoa. Pastor Betinho Ventura, a Páscoa para você é uma festa cristã obrigatória ou ultrapassada, meu amigo? Obrigatória, acho que não seria a palavra, mas eu acho ela importante, né, no sentido do simbolismo que ela traz, né? Dentro do contexto cristão, dentro desse contexto cristão. Eu acho interessante quando a gente se fala de festas, o símbolo ele tem que ser explicado, né? A Páscoa ela traz uma simbologia de algo muito maior, né? Então a Páscoa eu acho ela interessante para a gente reforçar alguns princípios. Quando o pastor Iosés falou aqui da questão da origem da Páscoa pagã, vamos colocar assim, existem relatos de que a igreja cristã ela faz o mesmo, ela usa da apropriação de símbolos pagãos para fazer que o povo assimile de fato quem é o verdadeiro Deus, podemos dizer assim. Certo. Eu tinha um professor na faculdade, o professor Técio, ele trouxe a informação de que no Antigo Testamento Deus se apropria de uma festa pagã para poder fazer que o povo entendesse que, de fato, ele seria aquele que iria morrer pelas pessoas. Então, a Páscoa ela vem antes do relato lá do Antigo Testamento. Então, a informação é que o povo de Deus se apropria daquilo, no caso, Deus se apropria daquilo para mostrar para aquele povo o seguinte, eu vou ser aquele, ao invés de matar alguém para que vocês tenham vida, eu vou morrer por vocês, eu vou sacrificar o cordeiro por vocês. Isso é interessante porque quando a gente olha na Bíblia, a questão da apropriação de datas, você vê que Abraão faz um sacrifício. Não tem um texto lá de Gênesis capítulo 22, onde sacrifica, Deus pede para sacrificar Isaac. Deus está pedindo para Abraão o mesmo sacrifício que um povo pagão fazia. E ali Deus mostra para Isaac o seguinte, Isaac, não vai ser, ou melhor, Abraão, não vai ser você que vai matar o seu filho, sou eu que vou providenciar o cordeiro. Então, falando isso, eu não vejo problema de você associar algumas questões desde que o cristianismo seja explicado ali. Então, a questão da figura do ovo, do coelho, sabe, ele entra dentro desse contexto, não só no sentido pagão, mas de você mostrar, se existe fertilidade e vida, é só em Cristo. Se existe vida nova que o ovo representa, é só em Cristo. Então, assim, eu não vejo problema. Não é obrigatório, mas você pode usar esses símbolos para divulgar o evangelho. Eu não vejo problema de usar essas... Até porque nos nossos dias eles perderam o contexto religioso que tinham no início. Sim. Hoje ninguém faz ideia do que que eu acabei de falar aqui. Eu penso que pouquíssimos dos nossos ouvintes sabiam. Então, quer positivo. dizer, ninguém faz uma correlação com o paganismo. Mas você não falou pra gente se é obrigatória ou não. Isso é verdade. A Páscoa, como festa judaica, ela é obrigatória aos judeus. Aos judeus. Ponto. A Páscoa cristã é a ceia do Senhor. Ela é obrigatória a nós. Agora, pegando aqui um gancho que o pastor Betinho falou, a igreja se apropriar de uma festa judaica é errado? Eu fico doido quando eu vejo alguns pastores falando isso. Sabe? Não, a igreja está judaizando. Não está judaizando, não necessariamente. Está judaizando quando ela volta a práticas da lei. Mas se apropriar de uma festa judaica e dar a ela o sentido cristão, não tem... ontem, na igreja onde congrego, nós fizemos uma celebração, uma cantata da Páscoa. Dado que no próprio feriado da Páscoa muita gente vai estar viajando, né? Que vai ser um período extenso, nós fizemos ontem. E é exatamente o que nós realizamos ali, uma apropriação da celebração da Páscoa, conotando com o Cristo, que é o cumprimento pleno da Páscoa. Não há problema nenhum em relação a isso. Logo assim, digamos que ela é facultativa, né? A festa da Páscoa, conforme o Antigo Testamento ensina, não é obrigatória à igreja. Mas é facultativa a igreja celebrá-la ou não. Pastor Marcos Paulo, agora é a sua vez, né? A Páscoa é uma festa cristã obrigatória ou está ultrapassada? Bom, ouvi aí a exposição dos nossos queridos colegas e mestres, né?
E já aprendi, né? Já estou aprendendo, já estou no lucro, né? Só ficar quietinho ouvindo eu já estava satisfeito. Mas como me foi franqueada a palavra e a pergunta, dentro da pergunta que o pastor Dário propôs, uma festa cristã obrigatória, Ou ultrapassada? Eu diria que sim. Eu não estou falando da festa Páscoa, né, referente ao Antigo Testamento. Sim. Mas enquanto uma festa, enquanto um evento, enquanto algo que é mais do que uma festa, um evento, mas está dentro até mesmo da compreensão, da identidade da igreja, porque ela tem a ver com a ressurreição de Cristo, porque eu também faço essa correlação que é bíblica, neotestamentária, com a ceia do Senhor. Exatamente. Né, ela se torna obrigatória, porque a gente corre o risco de descaracterizar a igreja, e eu não vou entrar nessas questões, até nessa questão que o pastor Iosés levantou sobre as festas, a apropriação de algumas festas judaicas. Não, mas eu gostaria de saber se você concorda com o pastor Iosés, essa igreja pode celebrar festas judaicas, né? Então, eu acho assim, ela pode, em termos de uma correspondência cultural, porque a Bíblia da igreja, né, ela compreende o Antigo e o Novo Testamento. Isso aí. Porém, ela tem que tomar cuidado para não querer transpor também o significado que tem dentro da cultura judaica para o povo judeu, trazendo para dentro da nossa realidade de uma maneira assim, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Peguei e colei ali como se isso não tivesse nenhuma implicação. Até porque eu faço parte de uma igreja cuja, dentro da tradição histórica, teológica, existe algo que, inclusive a Igreja Católica compartilha disso, que é o chamado calendário litúrgico. Os metodistas também seguem isso. Eu não sei, o congregacionalismo dá muita atenção a isso. Não. Historicamente, isso não ocupou... Não pesa, né? Eu acho maravilhoso a ideia do calendário litúrgico, porque eu cresci numa igreja metodista, mas não faz parte assim da praxis congregacional em geral, não. Por exemplo, né? Há toda uma questão que a gente, talvez o ouvinte... possa estranhar de algumas tradições eclesiásticas, que a gente, esse domingo agora foi o domingo de Ramos. Mas quer dizer que faz igual a Igreja Católica? Não igual, mas se referenda a isso para localizar dentro do ano estações de celebração, de adoração ao Senhor. Por exemplo, a gente está se preparando para participar da Páscoa, porque a Páscoa ela não é qualquer coisa. Eu, particularmente, eu entendo que há o lugar do Natal como lugar simbólico, a igreja se apropriou disso, é outro debate, mas vamos dizer assim, eu entendo que se a igreja não celebra, não fala do Natal, o comércio vai falar e vai distorcer. Então a gente tem que falar do Natal. Até por um efeito didático. Exatamente. Porém, se você falasse assim, se não celebrasse o nascimento de Cristo, ou entre escolher Natal e Páscoa, qual que é o mais importante? Eu diria que é a Páscoa, porque Jesus nascer é importante, referenciar o nascimento, a encarnação de Cristo. Quem nega a encarnação de Cristo é o anticristo, né? Não tem negócio nisso aí. Isso aí. Porém, se Jesus, o que nasceu e viveu de maneira perfeita, agradou ao Pai, ele tivesse morrido em ditosa e abençoada velhice, nós ainda hoje estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. Porque o que faz diferença na vida do cristão é entender que Jesus morreu pelos nossos... Quem salva é a morte de Jesus. E outra coisa, né, pastor? Fala disso. Outra coisa, né, pastor Marcos? A Escritura ordena celebrar sua morte e ressurreição, não seu nascimento. Exato. Então, seu nascimento é facultativo também, né, digamos assim. Eu diria isso. Eu prezo muito, porém, para mim, o que distingue a natureza, a identidade da igreja é a celebração da morte e ressurreição de Cristo. Agora, para a gente resumir legal aqui, só queria saber, é obrigatória ou ultrapassada? Não, obrigatória. Obrigatória. Pastor Betinho, pode falar. Em relação agora disse a questão do Natal, eu acho que o Natal é interessante por causa da questão evangelística. Existe um contexto de rebater uma realidade, igual hoje. Hoje a Páscoa comercial, ela precisa ser combatida. Sim, claro. Como? Numa linguagem, numa visão cristã. Certo. Então, se eu quero ganhar as crianças, mostrar para a minha igreja, eu não vejo problema eu associar algumas coisas e fazer a correlação com Cristo. Isso. Como a igreja fez lá com o Sol Invictus, aquela coisa toda, de hoje você usar algumas coisas de mostrar, olha, se existe vida é só em Cristo. Sim. Então, eu acho interessante que a questão da realidade onde a gente está, para que a gente possa rebater. Porque se a gente vier
Por isso que eu acho assim, vier com a linguagem distante das pessoas, não vão entender o que significa aquilo. Deus e a igreja sempre foi inteligente em fazer. Vamos usar a linguagem deles para falar de uma forma que eles entendessem isso. É aquela história do fazer de tolo para ganhar o tolo, né? De mostrar, porque pra gente é uma fé vazia esse, né, a gente pega aquilo, olha, vou dar significado agora na visão cristã. Então eu acho, igual a pergunta, eu acho importantíssimo, obrigatório no sentido obrigado a fazer, não no sentido assim, numa imposição, né? Imposição não. Imposição. Agora, que ela é fundamental para você entender, para você ensinar, porque é o foco da nossa fé. E para não descaracterizar, porque a tendência é exponencial. Quanto mais o comércio divulga a Páscoa, porque ele foi criado com propósito comercial, quanto mais o comércio divulga a Páscoa a partir da sua perspectiva e menos a igreja se omite em falar, mais a visão correta, não é nem por isso, mas mais a visão correta acerca da Páscoa e o sentido bíblico vai se perdendo. Sim. Então cabe à igreja, sim, ser porta-voz da verdadeira Páscoa em todo o tempo, e nesse tempo ainda com mais intensidade. Né, para poder tornar... Jesus disse isso, ó, vocês são testemunhas dessas coisas. Aí tem que entender, irmãos, que, por exemplo, né, a gente tem uma coisa que os estudiosos sabem disso, muitas coisas são tradição oral. Né? Isso aí. A gente tem uma tradição escrita, né, que é a palavra de Deus, uma tradição viva, né? Mas a gente não pode perder essa oralidade da fé. Tanto que a fé vem pelo ouvir é falar, é pregar, é testemunhar. Agora, gente, qual é a diferença? Vamos trabalhar um pouco mais sobre isso. A diferença da Páscoa judaica para a Páscoa cristã. São a mesma coisa? Em essência, sim. Que é a celebração da libertação da morte. No caso da Páscoa judaica, a libertação da morte no Egito, né, sobretudo do primogênito. Sim. No caso da Páscoa cristã, a libertação da morte eterna. Né? Só então que essa é a diferença. É o sentido daquilo que a gente chama de teologia de tipo e antítipo. Né? Sim. A Páscoa judaica é um tipo da Páscoa cristã, que é o antítipo, que é o cumprimento pleno daquilo que a anterior prefigurava. Muito bem, está aí bem explicado. Agora, a Igreja do Novo Testamento celebrou a Páscoa como fazemos hoje, pastor Betinho? Da forma contextualizada, né? Como o pastor José disse, colocando Cristo como cumprimento do que aconteceu no Egito, né? O Egito ali simbolizava um processo até chegar em Cristo Jesus, onde tudo aquilo se cumpriu. Então, Cristo ele se tornou a interpretação do Antigo Testamento. Então, com certeza, essas festas, esses encontros que eram normais que os judeus praticassem, era o momento principal de mostrar, olha, agora isso aqui vira, se consuma, se concretiza em Cristo Jesus. Então, a Páscoa, ela acontecia dentro da leitura a partir de Cristo, não no sentido obrigatório que o judeu tem de celebrar as festas. Né? A Páscoa entra dentro desse contexto. Como também faço uma ponte para dizer que as demais festas, elas podem ser usadas para ensinar Cristo, né? As festas judaicas. Certo. Não no âmbito obrigatório, que aí eu acho que a gente já cai no erro do ritualismo, né? Porque a festa só faz sentido se a gente entender o que ela significa. Se ela não ser compreendida, a gente está praticando errado. Né? E a gente não pode esquecer que a igreja nascente de Atos dos Apóstolos era uma igreja majoritariamente judaica. Então, para eles, a Páscoa continuou sendo a Páscoa de sempre, porque era a celebração da libertação do Egito que todo judeu celebra, independente dele ser messiânico ou não. Né? Para eles, inclusive, é um mandamento, não é uma opção. A Páscoa é um mandamento. É um mandamento. É um mandamento para todo judeu que, de fato, leva a sério a sua fé e a sua origem. Assim como a guarda divina. do sábado, né? Assim como a guarda do sábado. Sim. Para o judeu, isso é um mandamento. E outras festas. É interessante porque se a gente parar e olhar, a festa dos pães asmos eram celebradas anteriormente ao domingo, que foi ressignificado para reportar-se ao fato da ressurreição de Cristo, que é o que onde nós baseamos a nossa Páscoa, né? Isso aí. Lembrando de João Batista, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eu acho que não há dúvidas de que a correlação da Páscoa, do Cordeiro, do Antigo Testamento, ela se cumpre na pessoa e na obra de Cristo, né? Agora, eu achei interessante que o pastor Betinho citou a questão do ritual. E eu quero assim, chamar a atenção
para que até o ritual ele tenha um aspecto didático positivo. É o rito, por exemplo, o batismo é um rito de entrada. E todo ritual ele sacraliza, porque para nós seres humanos, que somos visuais, a estética do ritual é que torna aquele momento sagrado. É assimilar algo maior, é uma forma de te ensinar. Por isso o ritual da igreja é tão importante. Agora, se ele não foi compreendido, a gente... Exatamente. Aí tem que ter clareza. Essa que é a questão, esse que é o papel da igreja, né? Eu acho que, assim, não há dúvida que a igreja não pode se omitir de falar da Páscoa, porque ela tem que falar de Cristo. Isso aí. E Jesus deu tem um termo na teologia que fala ipíssima verba isso, né? Palavras, né, literais de Jesus. As palavras mais antigas de Jesus... Eu vi o presbiteriano falar em língua estranha agora. Aqui, você viu? Rapaz... As palavras mais antigas de Jesus, vocês ouvintes, entendam. O Novo Testamento está escrito não em ordem cronológica, é canônica. As cartas vieram primeiro. Sim. Então, as palavras mais antigas de Jesus estão no texto de 1 aos Coríntios 11, verso 23, que a gente lê na instituição da ceia do Senhor, né? A partir do verso 24. Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Então isso é muito interessante, isso é muito relevante, isso não pode passar despercebido sobre o risco da igreja perder a identidade. Eu quero dar uma retrocedida, gostaria de dar uma retrocedida a uma fala do pastor Betinho no início e emendar com isso que o pastor Marcos acabou de falar. Que é o seguinte, a ideia da Páscoa, ela foi apropriada de culturas pagãs que sacrificavam virgens para a proteção do povo. Moças virgens eram sacrificadas, jovens virgens, rapazes eram sacrificados, sacrifícios humanos, que eram praticados pelas tribos, pelos povos do passado, para aplacar a ira do seu Deus e trazer ali bonança, né? Trazer chuvas serodes e tal, aquela coisa toda. Era a proposta desses rituais, desses cultos pagãos na época. Aí o Deus de Israel se apropria disso, mas de uma maneira distinta, que é o seguinte... vocês não vão sacrificar seus filhos por mim. Eu darei meu filho por vocês. Que é fantástico. Fantástico a conotação. Então, já entra lá com Isaac, né? Ele já começa a se comunicar dessa forma. Que é uma maneira já de ir preparando o povo para aquilo que Cristo realizaria, né? Isaac é um tipo de Cristo ali, como o pastor Betinho me abordou, que para a mentalidade, que a gente vai falar ali da mentalidade da época, né? Sitzlemen. Então, para aquela mentalidade ali, era normal sacrificar um filho a um deus. A Moloque ou qualquer outro deus. Era considerado normal. Normal. Porque agora filhos Deus, eram propriedade agora Deus sacrificar o seu filho... Isso aí. Só que agora é um Deus que ele não está preocupado em que os homens aplaquem a sua ira. Ele está preocupado em que os homens se tornem seus filhos. Né? E ele derrama a sua ira sobre o seu próprio filho para que os homens recebam seu perdão. Agora, retrocedendo também um pouquinho, pastor Marcos parece que falou sobre o sábado, né? A gente estava falando da obrigatoriedade. Da obrigatoriedade. Judaica, né? Será que o domingo não seria, então, aquele dia que substitui o sábado? Olha só, para a mente cristã... Sabá é descanso, é o que a palavra significa. Descanso. Isso. Então, nós entendemos o seguinte. Não descansar é pecado, porque está lá no mandamento. Então, o cara trabalha 7 dias por semana, é como se ele estivesse dizendo, Deus, eu não confio no Senhor para me suprir. Sim. E além disso, ele está dizendo assim para Deus, olha... Eu sou inesgotável. Isso aí. Eu não sou... Eu me basto, né? Eu me basto. É muito prepotente. Então, todo judeu tinha que descansar. O cristianismo entendeu isso, e depois a gente, como o pastor Marcos bem falou, os evangelhos foram escritos depois de grande parte das epístolas, né? Alguns ali concomitantes. Sim. Mas o fato é que a igreja entendeu isso, e o autor aos Hebreus também fala disso, quando ele fala, por exemplo, o sábado era o dia de descanso. Sim, mas quem trabalhava no sábado? Tinha gente trabalhando no sábado, os sacerdotes. Justamente os que ensinavam o descanso estavam trabalhando. Que mostra que o princípio é maior do que a legalidade do dia. Ou seja, descansar é necessário. Só que os sacerdotes descansavam em outro dia da semana. Porque no sábado eles estavam trabalhando para receber o povo que estava em descanso e vinha adorar. Porque o descanso do povo de Deus consiste em desfrutar da vida para si, com a família e com Deus. Isso é descanso. Independente do dia?
independente do dia. Independente do dia. O domingo foi apropriado para divulgar a ressurreição. Até para ressignificar. Ressignificar. Então, os cristãos, eles passaram a cultuar no domingo, como o pastor Betinho bem falou, como uma memória constante da ressurreição, exatamente, do Cristo da ressurreição. E aí tem um aspecto que eu acho maravilhoso. O sábado é o 7º dia. Os judeus se reuniam no sábado para agradecer a Deus pela semana, né, que ele teve e tal, para adorar a Deus em gratidão pela semana que ele teve. A igreja se reúne no domingo para adorar e celebrar a Deus pela semana que virá, independente do que vier. É o primeiro dia, né? Exatamente, que é o primeiro dia. Porque a vitória já chegou. Exatamente. Né? Ou seja, é um culto de fé. Eu já agradeço pela nova semana, independente do que possa acontecer, porque tudo que eu tinha que receber, eu já recebi. A vitória já foi decretada na cruz, já que esse vitória, né? Sim, vocês sabem que esse dia de domingo e até o Natal, a gente pode falar isso um pouquinho mais, sempre foi colocado como foi o paganismo que colocou isso para ser executado e nós, os evangélicos, fomos atrás, etc e tal. Como explica isso? Eu acho que eles perdem a noção de apropriação que a própria Bíblia faz. A Bíblia faz isso, como nós falamos aqui, destacamos bem isso. Então a igreja pega, por exemplo, você pega o domingo e a igreja o tempo todo está preocupada em ensinar. Então o que o povo de Deus fazia? Estava ensinando. Eles não tinham a Bíblia pronta como a gente tem. Então, a Bíblia deles era o Antigo Testamento. Então, Filipenses tem até um livro com esse nome, a Bíblia que Jesus lia. Exato. Então a vida deles era o Novo Testamento, vamos dizer assim. Era a interpretação viva do Antigo Testamento. À luz da pessoa de Cristo. Então, mas por que vocês estão se reunindo no domingo? É porque agora a gente crê na ressurreição de Cristo. Então tudo tinha um viés pedagógico. Então por isso que eu acho que a Páscoa ela se torna obrigatória desde o ponto de vista pedagógico. Não ritualístico no sentido é obrigado fazer, senão Deus não me abençoa. É obrigado fazer porque a gente vive isso, a gente tem que ensinar os povos, ensinar quem está perto da gente, ensinar quem está olhando a gente do lado de fora, pensar, mas por que isso? E a gente explicar, é por causa disso, por causa de Jesus. É interessante o sentido da Páscoa, é comum falar sobre o Pessach, que significa o passar por cima, o saltar. Sim, passagem, mas né? a ideia é movimento. Né? O povo de Israel é interessante porque vê a institucionalização da religião. O povo de Israel ele tinha uma relação muito mais próxima quando era o tabernáculo, que não tinha parada, ele ia para um lado, para o outro, dependendo da providência de Deus. Então, você percebe que o povo começa a se institucionalizar e tem um aspecto perigoso da institucionalização de algo, de perder a vida e se esquecer o sentido original. Aí você vai para o Novo Testamento e você se apropria da Páscoa, né, como um elemento fundamental da compreensão da relação da igreja com Deus através de Cristo. Lembrando que essa mesma palavra Pessach significa também o animal, o cordeiro que ia ser sacrificado. Isso aí. Então, a Bíblia, nenhum nome é um nome porque esteticamente fica legal. Né? Vou colocar o nome do fulano assim, Luan, Enzo, ou alguma coisa, porque... né? Há uma razão para isso. Existe, ele carrega... Gente, quem chama Luan e Enzo aí não tem nada, só exemplo, tá? São nomes bonitos. Mas ele carrega um significado, né? E a Páscoa é isso. Ela não é apenas uma data. A gente costuma dizer, dentro da nossa tradição presbiteriana, que o domingo de Páscoa é o domingo dos domingos. É o grande domingo. Porque a palavra domingo vem do latim domini, que significa dia do Senhor, de celebrar o Senhor. Olha, vamos trazer mais informação. Pode falar, pastor. Mais informação aqui. A igreja do Novo Testamento celebrou a Páscoa, certo? Sim. Como fazemos hoje? É igual? Olha, por ser majoritariamente judaica, ela celebrava a Páscoa judaica, e por ser a igreja de Jesus, ela celebrava a ceia todos os domingos. E a ceia era diferente? A ceia é a Páscoa cristã. É diferente, né? A ceia é a Páscoa cristã. O povo judeu convertido tinha muitos elementos ainda, né, relacionados à Páscoa judaica. Sim, claro. O povo gentil alcançado, você vai ver que Paulo vai dando liberdade para aquele povo conseguir assimilar esse Cristo. Então, por isso que às vezes você vai vendo, eles vão se desprendendo de algumas questões judaicas e tendo autonomia dentro do contexto da nação alcançada de ter o foco em Cristo. Entendeu? Mas assim, no início a gente vê que a questão judaica ajudava muito a assimilar. Por isso que eu acho importante você pegar os símbolos lá
porque é a referência Fala direta, um pouquinho né? desses símbolos. Eu acho interessante a gente falar um pouquinho dos símbolos da Páscoa judaica. Quem sabe alguns de nós queremos fazer uma igualzinha, né? Aí, ó. Eu não sei se eu vou lembrar de todos na íntegra, né? Porque, Tem ervas amargas, não é? sim, que é uma lembrança dos dias difíceis no Egito. O cordeiro. Sim, que é a lembrança de que é Deus quem redime o seu povo. Pão Né? sem fermento. O pão sem fermento, que é a lembrança da santidade, né? Que para a Páscoa é inegociável, né? Para a Páscoa judaica é inegociável, o pão sem fermento. Então tá aí. Então a nossa Páscoa ela é celebrada como a Santa Ceia. E os judeus do têm Senhor. um vinho que é específico para o dia da Páscoa, só que eu não sei o nome dele. Ah, é? Mas se a gente der um Google aqui, a gente deve achar. Muito bem. Agora imagina, pastor Dário, Ah. imagina você chegando num povo que não tem nada a ver com o judaico. Como é que você assimila Jesus para esse povo? Como é que esse povo entende esse Cristo? Então, aí você chega ensinando uma cultura para chegar e alcançar, sabe, um negócio. Né? Então, por isso que eu acho que o cristianismo, quando ele chega em certos locais, ele foi sendo representado dentro daquela cultura. Por isso que eu repito que o Natal se torna a grande celebração por causa que foi mais fácil assimilar dentro daquele povo romantizado, aquele povo de Roma, sabe? Sim, porque aquilo estava muito forte, mais a Páscoa e o Natal é relacionado ao Sol Invictus, por isso que o Natal, o período do Natal se torna tão forte e a gente acabou deixando, parece que a Páscoa foi... porque... O pastor Marcos falou isso, né? Foi diminuindo, porque no contexto evangelístico, eles associaram a forma mais fácil de falar de Jesus é trabalhar o Natal do que a própria Páscoa. Então a gente vê aí essa diminuição não porque foi imposto, é porque eu acho que foi um viés mais evangelístico. Agora, sobre essa pergunta, essa questão do Dário, também a gente tem... Os irmãos sabem que o assunto tratado em 1 Coríntios 11, que era a ceia que eles celebravam, mas aí chamava a ágape, a festa do amor, onde era mais ou menos, assim, guarda as vezes as proporções, tá, queridos ouvintes, um junta panelas, né? E quando Paulo fala, porque hoje há uma construção, gente, é uma evolução. Por que a gente tem um pãozinho e um copinho ali de suco de uva, né? Porque a Páscoa, ela tem esse caráter, a ceia, a nossa ceia, tô falando Páscoa, ceia, a ceia tem esse caráter simbólico, não é para matar a fome. E muito se deve ao que acontecia lá na igreja do Novo Testamento, né? De Corinto, que era uma igreja bem abençoada, né? E bem problemática. E Paulo diz assim, ó... A igreja que tinha todos os dons e todos os problemas. Né? Exatamente. Ele fala, o que vocês comem não é a Páscoa. Porque as famílias que tinham mais posse chegavam com bastante comida, eles não esperavam, aquele negócio, o pastor fala, espere o seu irmão para participar. Comiam, faziam um cantinho deles, comiam, traziam vinho, né? E bebiam, né? E quando chegavam os mais pobres, né? Que não, às vezes não tinham nada, não tinham nada, já não tinha mais nada. Fome. E aí ele diz... O que vocês estão comendo não é a ceia. Vocês não celebram. Vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. Por quê? Ele estava se referindo à morte e à ressurreição, que é a nossa Páscoa, né? Sim, sim. E aí, hoje, a gente só tem um pãozinho, um copinho ali para ninguém ir para a igreja querer matar a fome Que com a pena, ceia. né? Poderia ser bem diferente, Culpa né? dos coríntios, né? É coisa de corintiano. Olha, vocês parecem que estão lendo de forma positiva a apropriação de uma festa pagã pelo cristianismo. Mas isso não é perigoso, hein, gente? Qual é o limite dessa apropriação? Nós podemos nos apropriar do Halloween, por exemplo, com essa finalidade evangelística também? Não, a questão é se tem algum link. E não tem link entre Halloween e cristianismo. Não tem nenhum? Muito pelo contrário. O Halloween é celebrado dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Exato. E muitas das pessoas que foram mortas, acusadas de bruxaria, eram cristãos protestantes que foram mortos porque discordavam da igreja dominante na época. Não seria anular, no caso, essa data tão importante da Reforma Protestante? O Halloween? É uma maneira. Sim, Tirar o foco. Agora que Deus tem que dar graça pra gente. Supor que a gente pega um contexto muito influenciado pela festa do Halloween, mas pesado. De que maneira a gente consegue mostrar pra eles que essa festa ela não tem significado pra vida? É o contexto norte-americano, né? Então, aí a gente tem que criar igrejas estratégias, celebram. né, do que a gente teria que criar estratégia. Claro que o pastor José usou o termo... Acho que seria os cristãos, né, mais, porque eu tenho um amigo lá que ele fala assim, ele foi pra lá, ele falou assim, ó, Marcos, isso aqui é muito forte e é muito chamativo, é muito bonito, o pessoal investe, tem gente que faz aquelas coisas e aí houve uma inculturação. Esse que talvez seja o problema, né? Isso aí. Essa questão da aculturação, inculturação,
eu acho que tem que ver, né? O pastor Betinho levantou essa bola aí. Bom, de que forma, né? De que forma você... É difícil. Então, o trabalho na antropologia missionária, a gente estuda muito essa questão, que é o seguinte: o que dentro da cultura pode ser aproveitado para o ensino do cristianismo e o que não pode. É o fator Melquisedeque, como diria Dom Richardson, né? Todas as culturas têm um testemunho de Deus dentro dela. Sim. O missionário perspicaz vai enxergar isso e vai usá-lo de maneira adequada. Isso é bem John Wesley. Isso é bem John Wesley. Agora você falou que nós não tem nenhum link, né, do Halloween com o cristianismo. É isso que eu destacar. Pelo menos não no meu primeiro... A gente não poderia criar esse link, nós? Então, eu sou louco de achar que é possível, de alguma maneira, mostrar, porque como é que a gente vai rebater algo tão forte? O nosso contexto brasileiro não é tão forte, mas imagina o americano. Como é que a gente vai fazer? Porque uma das estratégias da igreja primitiva, não da igreja primitiva, da igreja no período que ela foi avançando pelos séculos, foi de tentar usar o que estava acontecendo aí para sinalizar. Olha, vocês adoram um sol? Esse sol aqui é Cristo. Sabe? É tentar. Eu acho que o Halloween é muito difícil. Mas a gente precisa ser inteligente para ganhar as pessoas, né? Sim. Imagina você isso acontece muito com missionários que foram para a Austrália, para esses povos completamente diferentes do nosso contexto. Para os aborígenes, como é que você ganha essa galera? Né? Agora, gente, será que é possível amar a cruz e ignorar a Páscoa? Porque uma igreja que decide não comemorar a Páscoa, ela está em pecado? Ou ignora mesmo? É como se não fosse uma data que nem acontecesse na vida. Vou dar minha opinião aqui. Fala então, pastor Marcos. Para mim, perdeu a identidade. É mesmo? Perdeu. Não tem como você ser igreja de Cristo desvincular, né? Assim, não tem identidade, pastor Dário. Não, a minha opinião, assim, a partir dessa construção que foi toda colocada, porque, por exemplo, o link é muito forte, do Antigo Testamento, a Páscoa, o significado, passagem, apontar para o Cordeiro, aí você vê João Batista, né, que veio preparar o caminho do Senhor, aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O Cordeiro que Cordeiro é esse? É o Cordeiro sacrificial. Sim, então, a igreja, quando entrou nesse caminho, eu acho que ela é qualquer outra coisa, mas não é igreja. Pastor Marcos, mas perdeu a identidade, mas é pecado? É pecado. Seria um pecado? Porque a nossa identidade define quem nós somos, né? Não tem como. Assim, eu não estou querendo colocar a questão do eu não sei qual que é o sentido, assim, que a pessoa vai receber isso. Mas você deixar de adorar a Deus como Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Uma igreja que não confessa a doutrina da Trindade, ela é considerada uma igreja cristã? Então, não adorar Pai, Filho e Espírito Santo é pecado? É. Então, nesse sentido, sim. Porque perde identidade. Pode falar, pastor. Isso é um negócio muito interessante, porque eu não consigo entender como que uma igreja, num certo sentido, consegue desvincular a Páscoa da pessoa de Jesus. Eu acho um negócio... É um malabarismo teológico absurdo. É meio complicado, né? Só que isso tudo eu vejo como um reflexo, na verdade, de uma religiosidade exacerbada. Que é assim, que eu vejo em alguns líderes, inclusive aqui na nossa região, de que tudo é judaizar, né? Tudo que a igreja celebra, por exemplo, tem igrejas que celebram a festa do tabernáculo. Aí esses caras são extremamente pregam contra. Irmão, é uma festa que está lá na Bíblia. Qual o problema da igreja celebrar? Mas não é mandado aos cristãos. Tá, mas também não é proibido. Mas não está judaizando a igreja? Mas não é proibido. Está judaizando... Vou até entrar nesse ponto também aqui com vocês, hein? Quero ouvir vocês falando sobre isso. Está judaizando se você começa a fazer como os Gálatas, que torna obrigatório. Tá. Porque era obrigatório na lei judaica. Mas nós temos aí igrejas que é como se fosse uma obrigatoriedade. Mas essa é a questão. A questão não é se celebra ou se não celebra. A questão é se torna obrigatório ou não. O que eu quero dizer é que alguns caras, em nome desse não judaizar, é a reação oposta extrema. Nem a Páscoa eu celebro mais. Por isso que o ponto da obrigação que eu tenho dificuldade de falar que é obrigatório, porque a gente corre o risco de fazer como o judeu faz. Porque os judeus têm um peso ritualístico onde, se eu fizer e pouca assimilação, eu faço o ritual e não entendo o que está acontecendo, já cumpri meu papel. O nosso não, a gente faz porque a gente entendeu e a gente está preocupado em ensinar.
Então é preocupado em ensinar aquilo que a gente entendeu. Então é obrigatório no sentido pedagógico, de eu ensinar a minha comunidade que está caminhando e o povo que está ao redor de mim. Por que vocês fazem isso? Porque eu tenho um Cristo que morreu por mim na cruz do Calvário. Então não é obrigatório no sentido de eu fazer, porque se eu não fizer, Deus vai cobrar isso de mim. Eu tenho a obrigação de ensinar a cultura onde eu estou. Então se torna fundamental eu sempre girar dentro do que o pastor Marcos falou, do meu calendário litúrgico, onde Cristo é o centro da minha vida. Meu ano tá organizado em Cristo Jesus. E uma das coisas que eu faço, olha, ele morreu por mim, ele morreu por você. Então não é obrigatório no sentido... eu tenho que fazer, se não fizer, Deus vai cobrar isso de mim. Não, tem que fazer porque o outro precisa aprender, o outro precisa receber. Acho que o pastor Betinho quer dizer que não é obrigatório no sentido legal, mas no sentido devocional e didático, sim. É obrigatório. Eu vou pegar até uma carona com o que o pastor Betinho falou. A introdução no livro clássico, né, A Cruz de Cristo, John Stott. A introdução do livro, ele começa a falar assim: de repente você não conhece nada disso, de cruz. Que ele falou da cruz, tem a ver com a Páscoa, com Jesus e tal. Aí você entra num lugar assim, aí você percebe que naquele lugar, num templo, tem um vitral na forma de cruz. Aí você vê uma Bíblia, aí a Bíblia tem um símbolozinho da cruz. Você olha numa pessoa que está do seu lado e vê uma mulher sentada usando um brinco com um pingente de cruz e um pingente de cruz na lapela de alguém. Só que você não sabe o que aquilo significa. Alguém está com um cordão que tem um pingente de cruz. Né? Se você não ensinar, não explicar, aí se você ver, o cara vai olhar, o que a cruz é? É um instrumento de execução. Imagine se fosse, Jesus tivesse, pelo amor de Deus, eu só estou dando de exemplo, em vez de na cruz uma forca. Ao invés do símbolo cristão ser uma cruz, poderia ser uma forca, uma picadeirinha elétrica como pingente de... Entende? Era um instrumento de execução. Só que para nós, hoje, quando você entra, pelo menos no Ocidente, né, há uma compreensão de que aquilo ali significa que aquela instituição é cristã. Ela foi ressignificada. A cruz... Né? Porque se a gente usa um instrumento de execução como símbolo do cristianismo, por que não poderia usar um outro contexto como Halloween, alguma coisa que associasse para falar, olha, aqui, entendeu? Por isso que às vezes a gente não pode... o negócio, o significado, a gente conseguir fazer link para jogar para Jesus, eu não vejo... É claro que tem... Porque o livro de John Stott vai falar do pavor... Não, esse é N.T. Wright que fala. Eu gosto muito de ler algumas coisas dele, falando de que a cruz trazia pavor, irmão. Claro. A cruz trazia pavor, então agora... mais terríveis de execução e tortura. Que o Roma mostrava, olha, bobia, o que vai acontecer com você? Ele foi para ser o quê? E virou o símbolo do cristianismo. Mas você vê que o próprio Cristo, naquele contexto do pavor, ele diz, quem quer vir após mim, tome a sua cruz. Dia após dia. Ou seja, morra diariamente. É o que ele significou. Ele ressignificou. Só que o que acontece em relação a essa questão da cruz aí que os pastores estão abordando, que é tão relevante, né? É que, por exemplo, no Ocidente é impossível olhar para uma cruz e imediatamente a mente não se reportar à pessoa de Jesus. No Ocidente isso é impossível. No Oriente não, mas no Ocidente é impossível. Qualquer país do Ocidente. A cruz remete imediatamente a Cristo e não mais ao pavor. Muito bem. Agora, deixa eu ser um pouquinho mais chato aqui com relação às festas judaicas, se elas são bíblicas ou não, né? Só uma coisa, eu pesquisei aqui o vinho kosher, que são os vinhos, né, produzidos segundo as leis dietéticas dos judeus, que eles usam na Páscoa judaica. Tá legal. Então, deixa eu só aprofundar um pouquinho mais nisso. Vocês que entendem disso, como é que é a festa dos tabernáculos dos judeus? Como é que é? É feita? Como é que é realizada? Mas por que você está falando? Não, eu quero ver se tem condições de nós, os evangélicos, fazerem uma festa, no caso aí do Pentecoste, no caso, igual. Porque se vamos fazer a festa do tabernáculo, no caso. A festa do tabernáculo. Eles faz passavam, igual? Faz igual? Como é que é? Eles passavam, me fugiu quantos dias agora, morando em tendas. Em cabanas. Fora da sua casa. Né? Eles Isso. ficavam para rememorar o tempo que passaram, que os seus antepassados passaram no deserto. Sim, sim. E relembrar que Deus acompanhou o seu povo em toda essa peregrinação e que hoje eles são uma nação forte por causa daquele povo. E se a igreja comemora, faz uma festa como essa, como é que faz? Então, ela não é uma festa ordenada, a igreja. Não, tudo bem. Se a igreja faz, se a igreja fazer decide igual. fazer, eu penso que eu não vejo problema de fazer. A questão é que o tabernáculo vai estar associado a Deus no meio do povo, né? Deus que caminhou junto com o povo nesse processo. E quem está junto com a gente hoje?
Então você associar a Cristo. Então pode usar, porque a Bíblia está aí, é palavra do Senhor. Agora, ela entrar como um ritual necessário para ser um povo abençoado, que é o perigo. Não, a gente agora tem que fazer isso aqui, porque lá Deus caminhava com o povo. É quando você condiciona a aprovação e a bênção de Deus agora, ao ritual. Agora, aquilo lá é pedagógico. Nós somos o povo do ensino, a gente tem que ensinar. Se eu faço, é para ensinar. Cristo, identificou Cristo lá, pronto, você Mas entendeu. não precisa fazer os rituais igual dos judeus, nada, Não, igualzinho. ritual não, só é feito igual, tem que ser compreendido. A gente Se tem ele que tiver entender. uma aplicação como é que eu vou didática. ensinar? Como é que eu vou ensinar se eu não entendi? Isso acontece com a ceia que a gente pratica. Eu acho que a festa da Páscoa, a ceia deveria ser igual a dos judeus. Com aquele. Com tudo. Com cabrito, com ervas amargas. Os Entendeu? irmãos nordestinos adorar um cabrito. Para assimilar que Cristo fez aquilo. Só que o referencial bíblico, Jesus, né? É pão e vinho. É pão e vinho. Somente, né? Então, né? ponto. Aí que tá. Eu acho que a questão do link, que a gente fala link, só que a gente tem que fazer Acho uma que separação. o período que Cristo viveu, o governo não possibilitava comprar carne, eu acho, né? O pessoal As escrituras, Eu sei, mas olha só. as escrituras elas são um referencial. Se você né? vai, se você vai para um país que a comida é outra, como é que ele vai assimilar? Mas já aconteceu, pastor Sabe? Betinho. Essa é a questão, entendeu? Em tribos aqui, eles não tinham correspondência de pão na tribo. Mas o que substituiu o pão? A mandioca. Mandioca. Então, os missionários fizeram uma correspondência. Jesus não é o pão da vida, é a mandioca da vida. Tem eles o entenderam. pastor Pronto, né? Ricardo Lidório, né? Ricardo não. Não, é Ronaldo Lidório. Ronaldo. Rapaz, que cara tem algumas questões de entrar em culturas de povos menores, assim, indígenas, né? Nossa Deus, o trabalho que ele fez entre os Rapaz, Concomba é um negócio. Inclusive, cara, é uma coisa de louco. Então, para assimilar, para falar, então, o Deus que você está falando, ele fez isso? Agora, se eu chego com uma linguagem judaica para um povo que não sabe nem. E aí? Ele não vai entender. Não vai entender, né? Entendeu? Então a gente não está aqui para transmitir um ritual, a gente está para transmitir um entendimento. Então eu acho que isso é o principal. Se essa cultura vai entender, eu vou assimilar então o pão com a mandioca, né? O vinho com o café. Sabe? Então eu não consigo se falar que tem que ser porque a nossa cultura está completamente cristianizada. Se o vinho com café em Minas Gerais precisa fazer um sucesso. Rapaz, não vai, pão de gente. queijo e café na ceia. Mas por quê? Isso aqui é o que nos sustenta dia a dia. O pastor Betinho tá com fome. Ele tá falando gente. mandioca, café, eu também tô. Vamos voltar aqui para o nosso povo brasileiro. Não, mas entendeu? Eu acho que. Não, a gente tá no povo brasileiro, tá não? Mas como é que a gente é cristão? O cristianismo se estabeleceu. O pastor Iosés falou claramente aqui. A cruz está clara para nós. A gente não vai associar, a gente não vai associar a temor, a terror, porque a gente não viveu isso. A gente está longe disso. Será que nós, os brasileiros, tem condições de entender esses elementos todos aí das festas? Os nem cristãos sabem direito, Na própria igreja a gente não consegue. A questão toda é se aqueles. Eu ainda falei isso ontem na escola bíblica da minha igreja. Que democracia nunca foi algo que Deus teve em mente, e democracia não é algo que vem de Deus. Acho que essas coisas que tem demo é meio esquisito, né? A democracia grega, cara. Democracia grega. A democracia grega era a democracia dos aristocratas. Quem decidiu os destinos das nações eram os aristocratas, o resto do povo não. Mas não é isso que eu quero dizer. E a mesma coisa é Deus. Hoje, em muitas igrejas ainda tem isso. Todo mundo tem voz, vai lá na frente e fala, tem oportunidade. Às vezes a pessoa está totalmente despreparada e desvirtua. E muitas vezes desarticula projetos de Deus, né? E aí, como você fez a pergunta sobre a igreja brasileira tem isso, eu falei, a minha questão é: aqueles que têm sobre seus ombros o encargo, a responsabilidade, que é um grande privilégio também, de ensinar o povo, estão devidamente preparados e são adequadamente competentes para ensinar isso? Essa é a questão. Essa é a questão. Uma igreja doente decorre de um líder despreparado. É como você vai procurar um médico que na hora de te atender ele vai fazer uma consulta no chat GPT, pô. Perigo, hein? Entendeu? O cara não tem competência para te cuidar. Aí quer dizer, repousa sobre mim a obrigação e a responsabilidade, de ensinar, né? Juntamente com o privilégio, que para mim servir a Deus é um grande privilégio, de alimentar as ovelhas de Jesus. Mas se ao invés de alimentar eu estou envenenando, cara, eu vou dar conta pro dono.
E tem muito cara que tá envenenando, achando que tá arrebentando a boca do balão, tirando coisa de trás da orelha, inventando um monte de coisa aí, porque o cara interpreta do seu jeito, entendeu? Tá certo. Vai lá, pastor Marcos Paulo. Depois eu vou perguntar esse negócio de coisa de trás da orelha, que eu não entendi a referência, não. Essa é coisa que eu aprendi com a minha família, coisa de mineiro. Ah, tá. Coisa de Eu fiquei assim, mineiro. coisa de trás da orelha. Porque sabe aquela coisa que o pessoal colocar coisa na orelha assim? Tipo cigarrinho de palha, lápis, caneta. Como é que Deus se comunica com esse galho povo? de arroz. Viu? Então, veja como é esse povo? importante a contextualização, viu? O pastor Marcos Paulo não entendeu. Eu entendi agora. É referência. Então, a pergunta é sobre a questão se pode ou não pode a festa judaica. É isso que você perguntou? Isso é, porque a maioria das igrejas não comemoram as demais festas bíblicas. Comemora a Páscoa, mas as demais não. E tem gente que é até contra, né? Tem um preconceito com relação a isso. A gente tem aí no Novo Testamento o exemplo e a orientação, a determinação da celebração da ceia do Senhor, que é o correspondente imediato e paralelo da Páscoa. Né? Agora, as outras. Como foi dito aí, a igreja, de vez em quando você faz na igreja, vai fazer uma Páscoa judaica. Mas você não tem que fazer aquilo todo domingo, até porque você não vai carregar com todos os significados e com todo o ritual judeu, porque também há uma construção, gente. Tem coisas que não estão aqui na Bíblia, que eles seguem dentro da tradição judaica e que a gente não tem que seguir porque a gente está dentro também de uma tradição cristã que foi construída. Peraí, eu não posso ignorar 2000 anos de cristianismo. Senão a gente teria que estar fazendo como lá na igreja do Ágape, né? Cada um trazia a sua comida e vamos comer aqui e tal. Não, a gente não faz isso. A ceia, que é correspondente à Páscoa, é celebrada com um cálicezinho de suco e um pãozinho. Pronto, isso aí já comunicou. Então, houve um desenvolvimento, uma construção. A gente não pode negar essa construção que temos como igreja até chegar aqui. Há elementos que acabam sendo fundamentais. Claro. Outros dispensáveis, né? Como concordo com o pastor Betinho. Vai fazer a festa do tabernáculo? Tá bom, mas vai significar... Vai colocar um monte de barraquinha na igreja para vender? Não, isso aí é quermesse, é outra coisa. Né? Aí coloca a festa do tabernáculo. Peraí. Não, isso aí não é. Entendeu a questão, né? Eu concordo com os colegas aí. Tá certo. Gente, o pastor Iosés falou no início, deu-nos uma explicação sobre 3 tipos de Páscoa e falou da Páscoa mundana, no caso a Páscoa comercial. Que é a Páscoa que a população brasileira celebra sem nem pensar em Jesus, como se faz no Natal também, né? Sim, sim. Essa comercialização da Páscoa esvaziou o conteúdo espiritual? Para aqueles que não têm uma vida devocional, uma vida de piedade diante de Deus, sim. Porque ele não tem outra referência, né? Isso depende muito disso, né? De que tipo de cristão essa pessoa é. Exatamente. Que tipo de cristão ele é? Ele é um cristão que realmente pratica as disciplinas espirituais, que é a leitura da Bíblia, jejum e oração? Ele vive o cristianismo na prática das disciplinas espirituais? Se ele lê a Bíblia, cara, ele não vai ter problema nenhum. Eu lembro quando eu pastoreava a igreja no Conforto, congregação no Conforto, fui pastor de 12 anos, e as meninas, foi na época até que eu estava dando essa série de estudos lá, eu fiz isso há alguns outros anos, e as meninas do Ministério Infantil vieram e falaram: pastor, e aí, o que a gente faz? A gente queria dar chocolate para as crianças. Falei: filha, faz à vontade, pode comprar o chocolate, tudo, só faz um favor para mim, não faz em formato de ovo, não. Não. Faz o que vocês quiserem. Cara, as meninas acharam essas forminhas que você derrete chocolate e coloca nela Sim. em forma de cordeiro, de ovelha. Olha. Elas acharam numa loja aí da cidade essas forminhas que são formatinho de ovelha. Sim. E elas fizeram chocolate em formato de ovelha e contaram a história da Páscoa. Criativas. Contaram a história da Páscoa e do Cordeiro Pascal e deram chocolate em formato de ovelha para as crianças. Penso que fixou muito mais o ensinamento bíblico. Seria pecado a gente comprar ovos de Páscoa e dar de presente nesse dia? Se é pecado, eu tô lascado. Cara, não. É pecado comer chocolate. O problema não é o ovo de Páscoa, o ovo de chocolate, no caso. Então, eu não vejo nenhum problema você usar o próprio ovo de Páscoa para falar de Jesus. Entendeu? É mesmo? É claro que pode ter sido uma forma de comunicar lá, mostrar, olha, para tentar fazer a pessoa... Peraí, olha, a verdadeira vida está em Cristo. Mas se você usar o ovo e explicar aquilo, é uma apropriação. Você mostrar, olha, a fertilidade, vida só existe em Cristo. A vida nova é só em Cristo. Porque é isso que o ovo representa. Porque essa festa comercial, ela descaracterizou até a espiritualidade pagã que tinha.
Nem explicar. Porque a ideia é vender, né, irmão? A ideia é vender. Porque a ideia, olha só como é que corrompeu até a ideia pagã, que não está ligada a chocolate, essa questão. É o business. É uma outra. Hoje essa Páscoa é uma Páscoa comercial. O negócio é ganhar o dinheiro. Nós quer mostrar, olha, isso aqui não é pelo dinheiro, isso aqui é por Cristo. Então você conseguir explicar. A grande questão de qualquer festa que a gente faça é fazer a pessoa olhar para Cristo e falar, é Ele que é o motivo da sua história. Certo. Chocolate é bom? Claro. Então, maravilhoso. Quer ganhar ovo de Páscoa, pastor Marcos? Se você quer ter... mandar para mim, eu como. Então, se você... Aí você vai evangelizar alguém e fala, olha, eu vou te dar um ovo de Páscoa aqui, não é pelo comércio não, é por Jesus. Ele que vai adoçar a sua vida, ele que vai mudar a sua história, ele que vai mudar... É fazer a pessoa entender Jesus. É isso aí. O pessoal brinca, eu sempre brinco com as pessoas, né? Quando eu peço um cafezinho e tal, as pessoas me dão um café, inclusive eu pedi já. Chegou pessoas... Não, ainda não. Mas até o final chega. Vai chegar. As pessoas me dão um café, o Miquel me olhando. As pessoas me dão um café assim e perguntam, açúcar ou adoçante? Aí eu falo assim, não precisa não, de doce já basta a minha vida. Olha, brinco assim com as pessoas, né? Mas é o que o pastor Betinho está falando, né? De você apropriar. Você pega lá o ovinho de chocolate e você explica para uma criança, né, acerca da Páscoa a partir de Cristo. E ponto, acabou. Aquela criança não vai... Por exemplo, dia de uma tradição católica muito forte, Cosme e Damião. Eu sempre comprei doce para os meus filhos. Sempre comprei, para que eles não fossem pegar. Entendeu? Interessante. Que eu entendo que não seria legal eles irem pegar um doce consagrado a uma divindade cuja qual a nossa fé não compactua. Entendo. Então eu comprava doce para eles. Ah, pá, é Cosme Damião? Eu falei, não, é a bênção de Jesus para vocês. É a bênção de Jesus. Bom, gente, nós estamos caminhando para o final do nosso debate, muito interessante, nós aprendemos muito se Páscoa é uma festa cristã obrigatória ou ultrapassada. Eu quero já começar a agradecer a presença de vocês aqui nesse nosso debate de hoje, sexta-feira, né, dia 18, dia da paixão, sábado está chegando e domingo a ressurreição ou glória, né? Mas eu quero perguntar para vocês aí, qual a mensagem vocês dariam para quem não se anima mais com a Páscoa? Deixa passar, não quero me preocupar com isso. Até alguns pastores que, não vamos fazer festinha não vamos fazer encenação, não vamos nem prega sobre a Páscoa. Qual a mensagem vocês dariam para quem não se anima mais com a Páscoa? Eu vou começar aqui com o reverendo Marcos Paulo, né? O presbiteriano abençoado que está aqui com a gente. Amém. E já agradecendo a sua presença. Obrigado pelo abençoado. Muito bem. Como nós começamos aqui dentro desse princípio, dentro dessa tese, a Páscoa ela é muito mais do que uma festa, é muito mais do que algo que veio de uma cultura totalmente diferente da nossa e acabou entrando nas nossas vidas através de uma opção, abre aspas, religiosa, quando nós entendemos que seguir a Cristo é o caminho que nós devemos fazer. 1 Coríntios 5:7 fala que Cristo, né, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Poxa, eu estava aberto aqui, Marcos Paulo. Então, olha aí. Então, Jesus, é o Cordeiro Pascal. Sim, ele sim. é ele falou muito isso, essa ponte, né, de ligação, né? E ele reconciliou, né? O Efésios fala que de dois povos ele fez um. Não existem povos de Deus, existe o povo de Deus, que foi assim comprado pelo sangue deste Cordeiro Pascal. Então, quando você se sente desanimado em relação à Páscoa comercial, pare e pense, para onde que eu estou olhando? A Páscoa para mim, então, é a correria do feriado, viagem, pensar no churrasco, no almoço da família, comprar, ver onde correr atrás para pegar promoção de ovo de Páscoa porque a família tá doida querendo chocolate. Ou a Páscoa é um momento de reflexão, de gratidão, de levar o coração e a mente para o alto e pensar em Jesus,
que é o nosso Cordeiro Pascal. Muito bem, pastor Marcos Paulo, muito obrigado pela sua participação. Também, pastor Betinho Ventura, muito obrigado. Qual a mensagem você daria para quem não se anima mais com a Páscoa, meu amigo? Tem que se animar porque tem um povo precisando ser evangelizado e Deus conta com a igreja para pregar isso aí fora. Não como ritual, porque se você é cristão, você vive o que a mesa significa todo dia. O ritual uma vez só, eu falo isso na igreja sempre que estou ministrando a Santa Ceia. Porque ela traz, né, ela sintetiza o significado da Páscoa, né? É o sacrifício de Cristo por nós. Então eu sempre falo com eles assim, olha, estou aqui fazendo ritual, mas o significado dela acontece não só hoje, todo dia, toda a reunião nossa significa estar ao redor da mesa. Então, para nós isso tem que estar muito claro, isso não pode sair do nosso foco. Agora, lá fora está precisando de alguém que pregue e mostrar a verdadeira Páscoa é Jesus. Então, no sentido evangelístico, de alcançar pessoas, a gente não pode perder esse link para não pregar. O problema é que a gente entra na onda, né? A gente entra no mercado, a gente entra, pega o feriado e viaja. Não falando que é pecado, não. Né? Tem que uns pastores que viajam legal aqui, igual o pastor José. Chegado do Ceará? Ceará. Não, né? Maceió. Maceió. Alagoas. Não sei nem Já tô querendo até levar ele para o Ceará já. Rapaz, então acho que se torna fundamental no nosso papel evangelístico, sabe? Não no sentido ritual. Não sei se eu consegui explicar isso na minha humildade, de tentar falar que acho que existe uma prioridade, ganhar o povo que está perdido, né? Que está voltado para o comércio. Em resumo, a gente... você acha que tem que usar como estratégia, como né, estratégia, para evangelismo. como estratégia. Muito se bem. o povo entendeu, né? Se a gente não entendeu, aí eu tenho que fazer dentro da minha igreja bastante até eles entenderem. Agora, se eles entenderam, vão para fora. Eu acho que isso aí acho que é a dinâmica, né? Vocês estão entendendo o que significa Páscoa? Não, para mim é só o coelho de Páscoa, é só o ovo, o chocolate. Eu falei, caraca, eu tenho que ensinar aqui dentro agora, porque lá fora tá precisando também, né? Então, se aqui tá claro para mim, o que a gente pode fazer pro lado de fora? Como é que a gente consegue alcançar lá fora usando essa data? Porque infelizmente era nossa e a gente perdeu pro comércio, entendeu? Muito bem, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, pastor Ioséias Teixeira. Concluindo, qual a mensagem você daria para quem não se anima mais com a Páscoa, hein, meu amigo? A minha mensagem é: anime-se porque Jesus é a nossa Páscoa. Aleluia. Então, não se animar com a Páscoa, penso eu, é não se animar com o próprio Cristo, né? É algo complexo isso, porque, veja bem, diante do que os dois colegas já falaram aqui, são dois amigos queridos e de muita sabedoria e falaram muito bem. Cara, a Páscoa é didática. Celebrar a Páscoa, como fizemos ontem na igreja, nessa cantata, fizemos toda a cantata da Páscoa. Minha esposa que dirigiu essa coisa acabou comigo, me fez fazer 3 papéis ontem. A pastora Roberta é uma benção, 36 falas, né? 36. Tô murmurando isso até agora. Tô igual Israel no Egito, 36 falas. Você é ator também, rapaz? Hein? Você também é ator? À toa. À toa, se não, eu não sou, é à toa. Não, mas quando a sua mulher é diretora, você é qualquer coisa. Não tem jeito. Mas aí, vamos lá. E aí a gente celebrou, fez a cantata, eu fiz um papel lá de um pai de uma família judia no Egito. E a gente falou sobre aquele evento. Depois eu fiz Cleopas, no caminho de Emaús, e aí a gente falando do Cristo ressurreto, Cleopas e Jairo discutindo aquilo ali, tal, e o Cristo encontra conosco. E o meu último ato foi um pai de uma família moderna celebrando a Páscoa, e ele implica com uma tia que deu um ovo de chocolate para a filha. Ele falou, já falei para não ter isso aqui em casa e tal, que é aquele cara tradicionalista, né? E aí a filha fala, pai, eu sei que isso aqui é só chocolate, que a nossa Páscoa é Jesus. E a ideia dessa peça é exatamente mostrar que em qualquer contexto, desde o Êxodo até o Apocalipse, Jesus é a Páscoa. Amém. Então, celebrar a Páscoa é demonstrar a unidade bíblica, a unidade da palavra de Deus, porque Jesus é o tema da Bíblia, Amém. do Gênesis ao Apocalipse. E é com isso, penso, para nós, pastores, sobretudo, que ensinamos e que somos os responsáveis por estabelecer isso na igreja, né, a celebração ou não da Páscoa, é tornar o nosso pastorado didático e evangelístico. Porque ontem, meu pastor, hoje de manhã, a gente teve uma reunião e tal, ele estava conversando e dizendo isso, que houveram pessoas que perguntaram a ele o que precisa fazer para congregar com a gente. Por causa de uma peça, cara. Olha aí. Da Páscoa. Então, sim, a mensagem bíblica, que seja uma peça de tabernáculo, que seja uma peça de qualquer coisa, mas a mensagem bíblica, ela é poderosa por si só, porque é a palavra de Deus. Então, minha palavra para quem desvaloriza ou desconsidera a Páscoa é: repense seus conceitos.
Em nome Muito de bem, Jesus. gente. Muito obrigado, professor, por ter vindo e Prazer. agradecendo a nossa parte técnica aqui com a Bruna Machado. O texto é do professor Miquel Nechaif, Letícia Dantas e a nossa coordenadora, a Emily Albertassi. Muito obrigado a todos vocês.